O pessoal apanhou, mas o padre já trouxe algo novo para vocês aí, tá vendo? É assim que funciona nos colégios hoje. Ele está dividido em lei, que é também chamado Pentateuco. Só vou fazer a revisão. Mas para os judeus é chamado de Torá. Certo? Depois, a segunda parte, chamada livros históricos. Então aqui nós temos 5 livros. Dos históricos são 16. A terceira parte, sapienciais, 7. E depois, profetas, que no nosso caso são 18. Ao todo deu quanto? 46 livros. Fica mais didático, não fica? Só que o padre está escrevendo bastante, me pergunta, padre, essas informações estão onde? Eu vou mostrar para vocês que eu gravei 30 programas para a Rede Vida e está lá na internet gratuitamente. E aí vocês vão poder ver na casa de vocês. 30 programas, cada um de 5 minutos. Certo? Para vocês aprenderem. Aí lá tem toda uma produção, o padre tá bonito lá, parecendo padre de fato. Certo? Vocês vão ver lá. O que nós temos que saber então? 46 livros, a nossa Bíblia. A Bíblia protestante no Antigo Testamento tem quanto? 39 livros no Antigo Testamento. Quais são os livros que não tem? Lembra do acróstico? Bes, Tim, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, mais partes de Daniel e Esther. Conseguiu gravar essa informação nos primeiros minutos? Se não conseguiu, depois vocês veem os vídeos na internet. Certo? Depois, o que nós vimos? Que para os judeus, a Bíblia não está dividida dessa forma. Em lei, ou Pentateuco, Torá, históricos, sapienciais e profetas. Como que ela está dividida no caso da Bíblia hebraica? Bíblia hebraica, eu vou colocar a Bíblia assim, ó, Bíblia hebraica. Quando eu falo de Bíblia hebraica, estou falando do Antigo Testamento, no hebraico, que eu vou colocar BH, Bíblia hebraica. Como que ela está dividida? Lei, depois, profetas, escritos. Quais foram os versículos que nós vimos? Que isso mostra que na época de Jesus se usava isso. Nós vimos Mateus capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 24. Qual foi o versículo? 27. E o outro, 44. Então, na época de Jesus, quando se fala o que está escrito na lei e nos profetas, está vendo? Se menciona as 2 primeiras partes do Antigo Testamento. Na época de Jesus, a expressão lei e profetas era sinônimo de quê? Lei e profetas era sinônimo de Antigo Testamento. Ok? Basicamente, a nossa primeira aula foi sobre isso. Foi para fazer essa viagem no Antigo Testamento. Vamos entender por que nós temos esses 7 livros. Quais são esses 7 livros mesmo que nós temos e os protestantes não têm? Vamos escrever aqui. 7 livros. Então, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, e partes de Daniel e de Esther. Esses livros, para os protestantes, são chamados como o que por eles? Os protestantes, então, para os protestantes, vamos colocar aqui, ó, protestantes,
Então eles os consideram como apócrifos. Ou seja, podem ser lidos, mas não são normativos, não são inspirados. Nós católicos temos uma divisão entre protocanônicos. Proto vem de quê do grego? Primeiro, protocanônico, e deuterocanônicos. Nós católicos chamamos esses 7 livros de deuterocanônicos. Deixa eu explicar o que é isso. Deutero do grego significa segundo. Proto no grego significa primeiro. Quando nós chamamos esses livros de deuterocanônicos, nós queremos dizer que eles são inspirados. Porém, eles entraram no cânon. O que é o cânon? A lista dos livros da Sagrada Escritura em um segundo momento. Certo? Vocês entenderam o que é a diferença entre protocanônico e deuterocanônico? Protocanônicos são os livros que entraram no cânon, na lista dos livros da Bíblia, sem discussão. Todo mundo aceitou. Deuterocanônicos são aqueles que entraram num segundo momento, porque houve discussão. Alguns aceitavam e outros não. Mas para nós, tanto protocanônicos como deuterocanônicos, todos os livros são o quê? Inspirados e, portanto, normativos. Para nós, o livro de Baruque é um deuterocanônico, mas ele é normativo. O Eclesiástico é um deuterocanônico, mas ele é normativo. Quem que fechou a lista do cânon? A lista falando todos os livros da Bíblia. Sabem quem fechou no meio católico? Quando foi fechado? Concílio de Trento, que começou em 1545. 1545 depois de Cristo. Por que foi o Concílio de Trento que bateu o martelo sobre esses 7 livros? O que aconteceu em 1517? Reforma protestante. Um padre agostiniano chamado Martinho Lutero se revolta contra a igreja, coloca 95 teses em frente à catedral, na Alemanha, dizendo que a igreja precisava de reforma. O que o Lutero fez? Vocês se lembram? Então, Martinho Lutero era um padre agostiniano. Qual que é a principal coisa que Martinho fez, Lutero? Traduziu a Bíblia para o alemão. Martinho Lutero falava alemão, foi na Alemanha. O que o Martinho Lutero falava? O seguinte: olha, o povo precisa conhecer a Sagrada Escritura. A Bíblia está em latim e o povo não conhece a palavra de Deus presente na Sagrada Escritura. Então vamos traduzir a Bíblia para a língua do povo. Qual que era a língua que o povo dele falava? O alemão. Só que na época, por que Lutero quis traduzir para o alemão? Por que ele falou que a única norma da fé, qual que é? A norma da fé é a Sagrada Escritura. Isso no latim, século XVI. Parou? Perdeu a conexão, é a internet. Eu tenho que vir aqui ver talvez a conexão aqui da internet. É porque nós estamos aqui tá deixa eu ver. Será que perdeu a conexão aqui, talvez dele ou meu? Vamos ver, porque tem que... A norma da fé é a Sagrada Escritura. E talvez perdeu a conexão. Deixa eu ver aqui. É porque eu estou acessando a internet aqui da igreja, mas aqui está pleno. Deixa eu ver aqui. Um momentinho. Eu estou compartilhando a tela normal. Talvez seja daqui, o computador aqui, ó. Depois você vê. Eu vou falando então, mas ó, você está na sala de aula. Eu posso tentar compartilhar de novo. Informar. Posso tentar compartilhar de novo.
Eu estou compartilhando a tela. Vê se não é o seu computador. Então, o Martinho Lutero falou qual que era a norma da fé? A Sagrada Escritura. No latim é sola Escritura. Quer dizer, o que deve ser considerado pela igreja? Somente aquilo que está onde? Na Bíblia. Somente a Escritura, somente a graça, sola gratia. Daqui é teologia protestante. Caiu a dele, então. A conexão é aqui, ó, tá caindo o seu, tá? Então, somente a graça. E depois, sola fide, somente a fé. Gente, isso aqui é a base da reforma protestante. O que o Lutero defendia então? Que o povo precisava conhecer a Sagrada Escritura, que somente o que está na Sagrada Escritura é revelado e normativo para a fé. A Sagrada Escritura alimenta a fé e o homem, ao experimentar a fé, ele se abre à graça de Deus. Por que Martinho Lutero fez isso? Martinho Lutero fez isso porque ele queria atacar quem? Os bispos da igreja e o Papa. Porque somente aquilo que está na Escritura é válido? Aquilo que o Papa e os bispos dizem é válido? Não. Se está na Bíblia, é válido. Se não está na Bíblia, não é válido. Muito bem. O Lutero é uma pessoa boa intencional. Eu concordo com o Lutero que o povo precisa ter o contato com a Sagrada Escritura. Veja, o que vocês estão vivendo isso agora é o que Lutero defendeu no século XVI. A igreja, para não concordar com Lutero, a igreja continuou com a Bíblia em latim, não é? E porque ela tinha medo do perigo do subjetivismo. Por quê? O Lutero falou o seguinte: não existe quem interpreta a Bíblia. Como que alguém pode saber o que está na Bíblia e a palavra de Deus? Quem que vai determinar? Quem que é? Não são mais os bispos. É o Espírito? Tá. O problema é saber. Um diz que interpreta, foi o Espírito Santo que lhe revelou. O outro também interpreta a coisa ao contrário e diz que o Espírito Santo revelou. Por isso que dentro do protestantismo, a divisão vai ser para todos sempre. Está na base da ideia protestante, você está entendendo? No meio católico, está pedindo para entrar? Vamos ver aqui. Permitir? Foi? Eu permiti entrar. No meio católico, o que nós temos no meio católico, gente? Além da Sagrada Escritura, qual que é o tripé da fé católica? O tripé é a Sagrada Escritura, isso aqui é inegável, que é a palavra de Deus presente na Escritura. Além da Escritura, tradição e o magistério responsável por guardar aquilo que está na Sagrada Escritura e na tradição. Isso daqui é chamado de depósito da fé. Certo? Quando fala que o Papa, os bispos, eles são chamados a guardar o depósito da fé. E aqui eu vou entrar num conceito com vocês, teológico. A gente está indo mais para a área da teologia. Quando nós falamos de palavra de Deus, o que nós entendemos como católicos? O conceito palavra de Deus no meio católico, Bento XVI diz isso na Verbum Domini. A palavra de Deus, o conceito, tem 5 sentidos. Qual que é o primeiro sentido de palavra de Deus? Quem que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Em nome do Pai e do... Então a palavra de Deus é o Filho eterno do Pai. A gente está entrando aqui na teologia trinitária, eterno do Pai. Quando eu estou falando de Filho, não estou falando ainda de Jesus. Vocês querem saber o Filho? Quando a gente fala de Filho, Filho é a mesma coisa que palavra. A gente vai entender um pouco o conceito de palavra. O Filho para nós é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por que a testemunha de Jeová que passa na sua casa não é cristã? Agora vocês vão saber. Para a testemunha de Jeová, o Filho é eterno? Não. O Filho é o quê? Criado.
Então, para nós não é criado, é gerado, não criado. Quando a Testemunha de Jeová passa na sua casa e começar a falar assim, você tem que falar, vocês não são cristãos, porque vocês não acreditam na Santíssima Trindade. A Testemunha de Jeová não acredita na Santíssima Trindade. Para alguém ser cristão, precisa acreditar o quê? Que Deus é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ela passar, você fala assim, tudo bem, você conhece Deus? Sim, conheço Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ela já, na hora. Quem defendeu isso foi um herege chamado Ário, no século IV, por isso que você tem um símbolo niceno-constantinopolitano. Lembra aquele símbolo grande lá? Creio em um só Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, lembra? Foi por causa de Ário no século IV, porque Ário falava que o Filho foi criado, ele não foi eterno e nem consubstancial ao Pai. Mas isso aqui é teologia para frente, só estou indicando o assunto. Qual que é o outro sentido da palavra de Deus? O primeiro é o Filho. O que é a palavra de Deus? É o Filho eterno do Pai. Qual que é o segundo? O segundo é a palavra que está... Se aparecer alguma coisa ali, não liga não, gente. O pessoal manda mensagem para mim toda hora. É criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no hebraico. É assim. Aí Deus disse, faça-se a luz. E o que aconteceu? E a luz se fez. Como que Deus criou? Por meio do quê? Por meio da palavra, certo? Se Deus criou por meio da palavra, significa que a palavra se faz presente onde? Na criação. Então a palavra de Deus, ela se faz presente em todo o universo. O universo subsiste por causa da palavra. Ou seja, o homem pode encontrar a palavra presente na criação. E a gente vai concluir isso, tá? A gente só está colocando os pressupostos teológicos. O terceiro sentido é a palavra presente na história. Para nós, quando que a palavra se fez de fato presente na história? Quando que ela foi escutada? Gênesis capítulo 12. Abre a Bíblia de vocês. Gênesis capítulo 12. O Novo Testamento não vai dar para o padre falar, tá bom? Só vou colocar os pressupostos. Gênesis capítulo 12. Fala de quem aí em Gênesis capítulo 12? Agora vocês sabem que Gênesis não é o último livro da Bíblia, né? Ah lá. Fazer uma gincaninha bíblica com vocês. O que fala em Gênesis capítulo 12? O Senhor chamou Abraão, o que diz para Abraão? Sai da tua terra, Abraão, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se tu uma bênção. Para nós, a palavra, tal como nós cremos, foi escutada pela primeira vez por Abraão. Por isso que o Abraão é chamado o quê? Pai da fé. Porque Abraão viveu segundo a promessa da palavra de Deus para ele. Não foi fácil. Até lá em Gênesis 22 ele dá a maior prova de fé ao escolher Deus e não Isaac. Se ele escolhe Isaac, ele não está escolhendo Deus. Quem escolhe, confia na palavra, escolhe Deus para salvar o próprio filho. Essa é a lógica de Gênesis capítulo 22. Essa história começa com Abraão, mas só fica em Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, Moisés, os profetas, até chegar a quem nessa história? Qual que é? Vamos lá, em Hebreus capítulo 1, vai lá. Pega Hebreus, capítulo 1, Novo Testamento. Vocês vão ver que é mais complexo do que a gente pensa. E o que acontece? Por que o pessoal nos engana? Porque a gente falta um pouco de conhecimento. Dizer para o Padre Fábio, é assim, ó, vocês católicos, deixa eu falar um negócio, tá? Sônia e o seu Zé aí. Católico daqui para frente, que não estudar, que não conhecer o depósito da fé, não vai ficar na igreja. A igreja está reduzindo, vai ficar os católicos que de fato estudam, que se aprofundam. Não dá mais para ser só católico por tradição cultural. Porque você vai no seu trabalho e você questiona, por que você é católico? Eu não sei se aqui em Novo Horizonte acontece isso. Eu estou numa paróquia em São José do Rio Preto. Quantos habitantes tem em Novo Horizonte? 46. A minha paróquia tem 34 mil habitantes. Eu sou sozinho lá, na periferia de Rio Preto. Desses 34 mil habitantes, 30% são católicos.
35% são evangélicos, o resto é sem religião. Eu já tenho dentro da nossa catequese 40 adultos, dos quais 15 ex-evangélicos. Vários adultos estão voltando para a igreja, mas uma grande quantidade de crianças que não são batizadas. Eu fui numa escola esses dias, num bairro de 10 mil pessoas, fui de batina, fui dar uma palestra. Falei para a criança, eu sou padre, e a criança falou, mas o que é ser um padre? É essa a realidade que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar. Então, gente, isso daqui, ó, catequese é fundamental para uma igreja que queira ter futuro. Eu estive na Europa, morei 3 anos lá. Se a gente não abrir o olho e acordar e começar a formar os nossos católicos, tchau, tchau, hein? Daqui 15 anos. Nós vamos ter problema daqui 15 anos. 15 a 20 anos. Problemas realmente reais. Veja, tanto é que essa população de 15 a 29 anos, na época de 2003, setor juventude, 15 a 29 anos, 35% dizia que não acreditava em Deus e não queria ter fé. Hoje eles estão com 25 a 39 anos. Só conversar com os amigos de vocês. Essa é a realidade que nós estamos aí. Então vamos ter que enfrentar. Veja lá, Hebreus, capítulo 1, veja lá o versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Muitas vezes, e de modos diversos, falou Deus, outrora aos pais. Quem são os pais? Abraão, Isaque, Jacó, pelos profetas. Agora, nestes que são os últimos, falou-nos por meio de quem? Do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas. Esse Filho é quem agora? Jesus. Em João 1,14, se diz o quê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é o Verbo? É o Filho, palavra de Deus. Então, para nós, quem que é a palavra de Deus? Quem que é? Jesus Cristo é a palavra de Deus. Número 5, último sentido. Sagrada Escritura. É o quinto sentido. Ou seja, na teologia católica, reduzir a palavra de Deus à Sagrada Escritura não é fazer teologia. O cristianismo não é a religião do livro, dizia Bento XVI. É qual que é a religião de quê? Da palavra de Deus. Ó, o cristianismo, vai colocar no Instagram lá, tá? É do Bento XVI, não é meu não, tá? O cristianismo não é a religião do livro, mas da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus fosse igual Sagrada Escritura, eu poderia refletir sobre a palavra presente na criação? Se fosse palavra de Deus igual Sagrada Escritura, eu poderia refletir sobre a palavra presente na criação? Não, porque a palavra é igual à Escritura. Para nós católicos, a Escritura contém a palavra de Deus, de fato, mas a palavra de Deus é maior do que o quê? É maior do que a Escritura. Porque a palavra de Deus é uma pessoa, não é um livro. Isso tem que estar claro na cabeça de nós católicos. As seitas protestantes e a tendência neopentecostal de muitas seitas que não estudam é reduzir o quê? A palavra ao livro. Não quer dizer que Lutero falava isso. Para nós a palavra não é um livro, a palavra é quem? Uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Então, quando nós vamos interpretar a Sagrada Escritura, nós lemos a Sagrada Escritura para quê? Para conhecer Jesus Cristo. Esse é o objetivo da nossa leitura bíblica católica. Para conhecer Jesus Cristo. Ora, se nós temos uma interpretação bíblica que não ajuda a conhecer Jesus Cristo, tal como pregado pela igreja durante 2000 anos, essa interpretação bíblica ela é errônea. O povo de Deus tem que rejeitar. Quanto? Só isso? Beleza, a gente vai resumir. É chocolate suíço, aprovamos para querer ter mais depois. Certo? Muito bem. Então veja, quando a gente olha para o diabo, vamos pegar Mateus capítulo 4. Pega Mateus capítulo 4. Eu estou colocando aqui alguns pontos teológicos, depois o Wellington... vocês vão ver aqueles meus vídeos, vocês vão entender isso aí mais tranquilamente. Mateus capítulo 4.
o versículo 6. Mateus capítulo 4, versículo 6, olha lá. E disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos, e eles tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. O que é isso aqui? O sustentador está citando o Salmo 91, que você tem lá na tua Bíblia amarela aberta, lá o Salmo 91. Lê lá, você vai ver que ele está citando a parte do Salmo 91. Ou seja, o diabo é intérprete da Bíblia. Já pensaram nisso? Que existe uma interpretação bíblica que ela é diabólica. Interpretação bíblica pode ser o quê? Diabólica. Qual que é uma interpretação bíblica que é diabólica? Será que nós temos muitas? Estamos cheios. Uma interpretação bíblica diabólica é aquela que não nos revela quem é Jesus Cristo de fato. Usa as palavras de Deus contra Deus. Fala de Deus, mas não está falando de Deus, está falando de um ídolo. Como que nós podemos nos defender quanto a isso? Para nós católicos, você pode interpretar a tua Bíblia individualmente? Sim, nós temos vários métodos, eu vou ter que ensinar aqui. Só que para nós católicos, a verdade não está no indivíduo que interpreta a Bíblia. Como no meio protestante, pode ter o pastor X, baixou o Espírito Santo, foi inspirado por Deus, agora interpretou como a Ellen Goldwhite, a fundadora dos Adventistas, etc. Para nós, a interpretação bíblica é de um indivíduo. Quem que interpreta a Bíblia? Para nós. Católicos. Estou falando catolicismo. Quem que é? A igreja. A igreja. Não estou falando um indivíduo, eu estou falando a igreja. Eu estou falando o quê? Uma comunidade. Claro que dentro dessa comunidade existem aqueles que são os bispos, têm a função de serem da normativa da fé, mas tem os biblistas, tem os santos. Os santos são os grandes intérpretes da Sagrada Escritura. Por que os santos fazem? Eles pegam a palavra de Deus presente na Sagrada Escritura e trazem para quê? Para a vida. Então, a interpretação bíblica, para ser de fato cristã, ela nos precisa revelar quem é Jesus Cristo, tal como crido pela igreja, celebrado pela igreja, vivido no dia a dia da nossa vida eclesial, revelar isso e nos ajudar a acolher Cristo na nossa vida. Então, quando você escutar alguém interpretando Bíblia, apresentando uma coisa muito individualista, irresponsável, mágica, não é palavra de Deus. Vamos pegar Mateus capítulo, quer ver? Mateus capítulo, Jesus alertou isso, capítulo 6, versículo 15. Mateus capítulo 6, versículo 15. E por isso que eu acho que esses tipos de atitude, de ação, importantíssimos, para mostrar que o católico ele pode aprofundar, ele pode crescer, ele pode ter convicção da vida de fé. Olha o que Jesus disse: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros ou figos de cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Jesus alertou a igreja sobre... Parou? Mateus capítulo 6, versículo 15. Olha lá, ó. O quê? Não é? Pegadinha do malandro, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, para ver se vocês têm que estar com atenção. É como falar, o que está escrito lá em Atos capítulo 29? A pessoa vai procurar, não tem nada, não tem Atos 29. Para vocês não dormirem. Vai lá, ó. Veja, Jesus alertou sobre o que faz o profeta? O profeta faz o quê? Fala a palavra. Mas não é todo mundo que fala a palavra está falando da palavra de Deus. Então, isso aqui, se vocês ficarem, critério de vocês, que nós lemos a Bíblia para que Jesus Cristo seja revelado. E agora, olha que interessante. Jesus, nós temos o Antigo Testamento, não é isso? A herança do judaísmo. E nós temos o quê? O Novo Testamento. Como que é a relação entre Antigo Testamento? Nós, como cristãos, lemos o Antigo Testamento para chegarmos a Jesus,
Mas lemos também o Novo Testamento para encontrar no Antigo Testamento coisas novas. Olha que interessante. Então nós lemos o Antigo Testamento para nós o quê? Chegarmos até Jesus. Vemos todo o processo da palavra de Deus na história de um povo, desde Abraão até Jesus no ápice dos tempos. Mas também nós lemos o Novo Testamento para encontrarmos no Antigo Testamento o quê? Coisas novas e coisas velhas. Encontrar o tesouro lá no Antigo Testamento. Para nós cristãos, tanto o Antigo como o Novo Testamento, como que eles são unidos? Em Jesus. Claro, aqui é limitada essa minha reflexão, porque a gente está numa divulgação teológica. Quando você vai ler o Antigo Testamento, tem alguma coisa, você tem que ficar e entender que existe um processo e pensar, o que isso revela de Jesus para mim? Tá certo? Imagina que você lê o livro da lei. Por exemplo, como que Jesus falou que são os 2 maiores mandamentos? Quais são os 2 maiores mandamentos que Jesus falou? Tá. Vamos ver onde ele disse isso. Vamos lá pegar Marcos. Eu vou dar só um exemplo dessa nossa atitude. São 10 minutos aí? É isso? 10 minutos? 10? Tá. Pega Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Perdão, gente. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 28. Seguintes. E aí eu vou para as considerações finais. Olha lá. Diz assim, ó. Um dos escribas que ouvira a discussão. Quem que é um escriba? Aquele que é especialista na lei. Tá? Reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe, qual que é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Onde está isso? Jesus está citando a Escritura, está citando o Antigo Testamento. Qual que é a parte mais importante do Antigo Testamento para os judeus? O que vem primeiro? O que vem primeiro? A lei, não é? É um livro da lei. Sabe onde está isso? Em Deuteronômio, capítulo 6. Tá? Depois vocês vão procurar na casa de vocês. Versículo 4. E também Deuteronômio 4:35. Jesus está citando a lei. Jesus não inventou, ele está citando a lei. Qual que é a outra parte que ele fala? E amarás o próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesus não inventou. Jesus encontrou onde? No Antigo Testamento. Ou seja, para você compreender Jesus, veja, o que Jesus está fazendo? Ele está o quê? Interpretando o Antigo Testamento. À luz do seu ensino. Ele não é o nosso mestre? Então Jesus nos ensina a ler o Antigo Testamento. Nós não lemos o Antigo Testamento como um judeu. Nós lemos o Antigo Testamento a partir de quem? A partir de Jesus. Pega Mateus capítulo 5. Vou outro exemplo dessa visão de Jesus aqui. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 21. Foi o evangelho de tempos atrás, né? O manual é o evangelho de Mateus. Olha o que diz Jesus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quando que isso foi dito? Não matarás. A gente aprende na catequese. Moisés disse, onde isso? Ele disse isso em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Então as duas versões do Antigo Testamento. Você aprende isso na catequese. Qual que é o 5º mandamento? Não matarás. Olha lá. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder ao tribunal. Eu, porém, vos digo. Olha lá, Jesus está interpretando o quê? Os 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão cretino está sujeito ao julgamento sinédrio. O que Jesus faz? Ele interpreta
o quinto mandamento, à luz do seu amor. Se nós não conhecemos o Antigo Testamento, a gente não está entendendo o que Jesus está fazendo. Certo? Então, o Antigo Testamento, ele é necessário para ser lido, com um processo de caminhada, e o Novo Testamento, então, eu dizia os padres, né? Que o Novo está presente no Antigo, né? E o Antigo revela o Novo. Já escutaram isso? Bem dizer, o Novo está presente no Antigo e o Antigo está no Novo. Para a gente concluir aqui, gente, teve algumas perguntas que me fizeram aqui. Essa Bíblia é a Bíblia em hebraico. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer o estudo bíblico, eu faço a partir do hebraico, porque toda tradução tem problema, tá? Eu posso falar um pouquinho das traduções. Então, essa é a Bíblia em hebraico, é o contrário. Ela está dividida como lei, profetas e escritos. Depois, no século III a.C., a Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento, foi traduzido para o grego. No século III a.C., é a primeira tradução da Bíblia, é chamada de Septuaginta. Por que a nossa Bíblia está organizada em lei, históricos, sapienciais e profetas? Porque a igreja, no início, usou a versão em grego. E na Bíblia em grego, traduzida pelos judeus de Alexandria, tem essa divisão em 4 partes e não em 3, vem daqui. Depois, para nós cristãos, temos o Novo Testamento, que está em grego. Então, quais são as línguas que estão na Bíblia? Então, o Antigo Testamento, os livros que não tem discussão pelos protestantes, está em quê? Em hebraico ou aramaico. Os 7 livros, que são os deuterocanônicos, estão em que língua? Em grego. O Novo Testamento está em grego. Para nós finalizarmos, por que o Martinho Lutero tirou os 7 livros e colocou à parte? No século IV, depois de Cristo, houve uma discussão entre São Jerônimo e Agostinho, Santo Agostinho. O que São Jerônimo era, gente? Vocês lembram? 30 de setembro? Por isso que o mês de setembro é mês da Bíblia. Tradutor da Bíblia. O Papa Dámaso pediu para São Jerônimo traduzir a Bíblia do grego e do hebraico e do aramaico para o latim. Essa tradução de Jerônimo é chamada de Bíblia Vulgata. Por que Vulgata? Vem de vulgus, seria popular. Ela foi traduzida para o latim. O São Jerônimo, quando foi aprender hebraico, ele foi lá para Belém, inclusive eu para Israel 2ª vez este ano, já fui lá conduzir grupos. Tem a gruta e o São Jerônimo ficou lá, ele traduziu a Bíblia inteira. E para aprender o hebraico, ele conversou com um rabino. O rabino, na época, os judeus já não usavam mais esses 7 livros, porque eles pensavam que esses 7 livros, como foram escritos em grego, fora de Israel, não deveriam ser colocados. Só que acontece o seguinte, a igreja começou a usar a Bíblia em que língua desde o início? Paulo usou que Bíblia? Em que língua? Em grego. O grego era como o inglês. Por que nós temos um livro chamado Eclesiástico? Eclesiástico, na realidade, é Sirácida. Eclesiástico lembra de alguma coisa para vocês? Lembra de eclesial? Lembra o quê? Igreja. Porque foi um livro muito utilizado pelos padres da igreja para falar sobre a moral cristã. O São Jerônimo, quando foi traduzir do grego, do Novo Testamento, do hebraico, aramaico e grego do Antigo Testamento, São Jerônimo falou, esses 7 livros não devem ser traduzidos, porque os judeus não usam. Santo Agostinho falou, Jerônimo, eu te respeito, só que a igreja usou esses livros durante 400 anos. E não é você agora querendo tirar os livros da igreja. O Jerônimo bateu o pé, sabe que Jerônimo era muito nervoso, né? Bateu o pé, eu não vou traduzir. O livro de sabedoria nunca foi traduzido por Jerônimo. O livro de Eclesiastes, quem que venceu a parada no meio católico? Foi a opinião de quem? De Santo Agostinho. Porém, isso aqui ficou discussão entre teólogos. Na prática, gente, a igreja continuou a usar esses livros na Idade Média, usava Tobias, usava Eclesiástico. Quando Martinho Lutero foi fazer a reforma em 1517, olha a ironia, Martinho Lutero era de qual ordem? Ele era religioso, da ordem de Santo Agostinho. Só que Martinho Lutero não ficou do lado de Agostinho, Martinho Lutero ficou do lado de quem? De Jerônimo.
E porque lendo os escritos de Jerônimo, depois de 1200 anos, Martinho Lutero falou, o Jerônimo tem razão, eu vou traduzir esses livros, mas vou colocar a parte. O Concílio de Trento falou, não, Lutero, você não tem razão, nós usamos sempre esses livros, Agostinho tem razão. Só foi nesse momento que a igreja bateu o martelo, porque não tinha tido discussão. Agora, deixa só para a gente finalizar, é muita informação, eu sei, primeira noite. Quem considera esses 7 livros como canônicos? Os católicos romanos. Quem são os católicos romanos? Nós e também os católicos ortodoxos. Católicos romanos e católicos ortodoxos. Quem são os católicos ortodoxos? Aqueles que se separaram da igreja no século XI. Rússia, Grécia, Turquia, Iraque, tem na Índia, tem na Ilha de Malta. Eles têm tudo igual nós. Então, os 2 principais ramos da igreja cristã, a ortodoxia e o catolicismo romano, para nós, esses livros são o quê? Inspirados. Apenas no meio protestante, que não foi utilizado. Quando um protestante vier falar para você, olha, eu respeito que você tem um cânon menor, mas não foi a igreja católica que tirou. Nem foi ela que colocou, foi Martinho Lutero, baseando na ideia de São Jerônimo, que tirou. Mas os católicos ortodoxos também leem como nós. A gente respeita. Mas você não pode atacar a igreja católica dizendo que a igreja colocou com má intenção. Não é verdade histórica isso aí. Gente, chegamos ao final. Foi muita informação, né, Padre Fábio? Bom, vamos mostrar aqui para vocês o site. Deixa eu mostrar aqui para vocês o site. Mostrar o site aqui para vocês. Peraí. Eu vou mostrar, encerrou? É que eu tenho que compartilhar. Deixa eu mostrar o site que tem aqui. Eu vou mostrar o site aqui. Peraí, eu vou entrar aqui. Já vou compartilhar. Espera um pouquinho que eu já vou mostrar, tá? Espera um pouquinho que eu já vou ver. Eu vou compartilhar. Espera um pouquinho aqui. Já mostro aqui para vocês. Olá, está começando o nosso. Eu vou compartilhar outra tela aqui. Espera um pouquinho aqui. Vou compartilhar uma outra tela que eu mostro para vocês. Aí, ó. Nessa tela aqui, gente, ó, se vocês procurarem na internet, colocar assim, ó, estudo bíblico com o Padre Alisson Parro. Tá no link da Rede Vida, juntos da Rede Vida. São 30 programas, tá? Entendi. Aqui tá mostrando ali, não é meu, teria que ser outro programa aqui, tá? Então veja, se vocês, ó, vai mostrar certinho aí o programa, tá falando dos livros, tá? Gratuitamente, são 150 minutos, eu explico isso aqui para vocês, né? Então, são 30 programas, deixa eu dar uma olhada aqui se tem aqui. Aqui, ó, juntos, ó, você pode clicar juntos, tá vendo, ó, juntos da Rede Vida, aí você vem em playlist, tá vendo playlist aqui? Vem em playlist, você vai clicar aqui, e você vai encontrar lá, Estudo Bíblico com o Padre Alisson, tá vendo? 30 programas, de tudo, as traduções diferentes, a importância da Bíblia, você vai ver lá na sua casa, tudo que o Padre falou, com calma, e vai estudar. Ok? É bem fácil, então vocês viram, né? Entra no YouTube, ó, entra no YouTube, nesse canal aqui, ó, Juntos da Rede Vida, tá vendo? Juntos da Rede Vida. Aí você vai clicar em playlist, aí você vai abaixar até me achar aqui, ó. Até achar, deixa eu ver, aqui, ó. Aqui, ó, Estudo Bíblico com o Padre Alisson Parro, tá vendo? Abrindo aqui, agora tá a internet ficou lenta agora aqui para mim. Agora perdeu a conexão aqui. Mas abrindo, você vai encontrar o programa certinho lá. Playlist, não tem. O padre depois pode compartilhar, padre, e achar o link pro pessoal. Tá certo? Parou lá. Padre, mas a gente prefere a presença do senhor. Olha lá, apareceu, ó, olha lá. Uma noite muito rica. Olha lá, apareceu. Acho que se alguém pensou em cochilar, tem tempo. Com essa rapidez, com essa sabedoria toda, o padre hoje está turbinado. É sempre assim, né?
Sempre 220. 220. Dou aula para, imagina os alunos comigo. Aqui eu sou bonzinho, mas lá no seminário os alunos sofrem. Padre Fábio, fiquei sabendo que teve uma que passou até mal. Saiu chorando na minha prova, de alegria ter me superado. Esse aqui? Não, Padre Fábio não. Mas foi contemporâneo. Mas eu não sou tão malvado, mas eu pego a turma, né? Para sair padre bom no futuro, é minha função. Isso aí, padre. Vamos ajudar os leigos, né? É verdade. Isso é uma alegria muito grande. Ter palavras né? para agradecer. Sentimento de alegria, gratidão. Todos que aqui vieram vão ter um sono bem tranquilo, na paz do Espírito Santo, né? Opa, Aquela inspiração natural, né, Padre? opa. Por isso nós podemos ficar de pé. Próximo encontro, então, será dia 15.